Olá, bem-vindo ao webinar Como ter resultado com a biometria facial no transporte público. Meu nome é Cristiane Lara, sou gerente de marketing na Empresa 1 e junto comigo hoje estarão João Lucas Parreira, executivo de negócios na empresa, com larga experiência em implantação de projetos de bilhetagem e biometria facial, e Marcionílio Sobrinho, que além de diretor técnico, é um grande estudioso e especialista em tecnologias de inteligência artificial e biometria. E de onde vem tudo que nós vamos falar? É uma combinação dessa longa jornada de estudo, de investimento em pesquisa e desenvolvimento e aplicação prática, né, em diferentes portes de operação, em realidades distintas no Brasil. Uma frota hoje superior a 20 mil carros com o nosso equipamento. Então, nós aprendemos muito e evoluímos muito essa solução ao longo dos últimos anos. É uma solução muito diferente de quando começou. E muitas pessoas até usam essa solução, mas não sabem, não conhecem bem o que está por trás desses resultados. Né? E por que a gente resolveu falar sobre isso, sobre biometria facial, nesse momento tão particular que nós estamos passando? Porque isso faz parte do nosso compromisso com a eficiência da operação dos nossos clientes. Nós entendemos que benefício, gratuidade, é uma variável que vai na contramão da eficiência, né? E como vocês podem ver nesse slide, o que mostra uma adaptação de um estudo da NTU, que fala o ciclo vicioso da composição de tarifa no transporte público. Existem várias variáveis que não estão no nosso controle, como, por exemplo, a idade da população, que passa a envelhecer cada vez mais e a gente tem mais idoso para andar com o benefício, às vezes sem subsídio. Essas variáveis que não estão controláveis ou que a gente tem um nível de complexidade diferente para buscar solução para elas, elas existem, mas existem outras que impactam o negócio e que às vezes estão dentro da operação ou dentro da nossa própria tecnologia. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como melhorar o resultado para quem já usa a tecnologia, para quem está planejando implantar, né? Por dois viés. O primeiro é sobre boas práticas. Então, nós observamos que na nossa base instalada existem diferentes perfis e comportamentos de uso. Extraímos dali as boas práticas, observando seus estados que cada operação tinha. E vamos compartilhar um pouco com vocês essa realidade das boas práticas. E também vamos falar sobre a parte tecnológica, que é importante que vocês compreendam, não só das coisas que já existem, já são, fazem parte do motor, mas as novidades que estão chegando são muito importantes para o resultado nesse momento atual. Então é isso, eu vou passar a palavra para o João Lucas. Boa apresentação, obrigada. Olá a todos. Hoje iremos apresentar a vocês todo o processo de biometria facial, destacando cada uma das etapas que compreendem esse processo e a importância de cada uma delas, né, dentro desse processo. Quem já trabalha com biometria facial já está familiarizado com esses termos, que seriam captura, coleta, importação e processamento e, por fim, a inspeção. Mas a gente quer chamar a atenção de vocês para que seja visto esse processo de uma forma diferente, né? Que ele seja tratado como ele realmente é, que é um processo vivo. Cada uma dessas etapas, ela não ocorre somente uma vez, ela vai ocorrendo sempre ao longo do tempo. E a cada vez que esse ciclo ocorre, é incrementado com novas informações, novos dados, novas pessoas utilizando, e é interessante se ver que existem diversas variáveis também que compreendem esse processo. A gente tem pessoas envolvidas, tem máquinas, tem um ambiente embarcado, tem toda uma infraestrutura, contando com a parte de coleta, toda a parte de servidores, sistema. Então, são uma série de variáveis que tem que trabalhar em conjunto e trabalhar bem, né, para cada uma dessas etapas, para que a gente possa garantir que tenha um bom resultado final. Tá? Então, essa seria a base para a gente entender um pouco da biometria, né? Entender esse processo, para que a gente possa tratar de forma separada cada uma das etapas e trabalhar aqui com vocês as boas práticas para que se tenha um bom resultado final.
Antes da gente passar a informação a partir da primeira etapa, a gente gostaria de trazer para vocês aqui, tratando como um pouco de experiência daqueles clientes que já possuem a biometria facial, né? E que a gente verifica que é uma dúvida comum, que seria: por que eu tenho que inspecionar se o sistema ele é inteligente e se ele é automático? Né? É interessante que todos entendam que o processo de biometria ele é baseado num modelo estatístico, que onde é possível que exista como resultado o que a gente chama de falso negativo. E o que seria esse falso negativo? É o caso que a pessoa é realmente o dono desse cartão, né? O cartão pertence a ele utiliza, mas o sistema não consegue identificar que esse usuário é realmente o portador do cartão, né? Então a gente chama isso de falso negativo. O sistema entende como uma possibilidade de fraude, mas na realidade ele não é. E isso é uma coisa comum de acontecer no sistema, né? Então, por isso que a gente trata a inspeção visual como uma parte, né, da biometria, porque com a inspeção a gente consegue definitivamente entender o que é fraude e tomar as medidas, como por exemplo o bloqueio desse cartão, justamente para a fraude que realmente ocorreu e que se tem 100% de certeza de que se trata de uma fraude. Uma forma interessante da gente visualizar essa informação é através dessas variáveis que a gente tem para verificar, tá? Dependendo do uso em que a biometria vai ter, né? Em que cenário a biometria vai ser utilizada. A gente tem 3 cenários hipotéticos, né? Em que a gente tem o uso militar, o uso bancário e o varejo. No uso militar, o que se tem é uma preocupação muito grande com a parte da segurança, que extremamente maior nesse caso do que a preocupação que você tem com o custo e com a usabilidade do sistema. Então, nesse caso, a assertividade para um sistema militar ela tem que ser extremamente grande, né? A preocupação com a segurança de que aquela informação é realmente a verdadeira ela é muito grande. Quando a gente passa para o cenário bancário, a gente tem um pouco um pouco de redução, né, com essa parte da segurança, mas em contrapartida a gente tem um aumento de preocupação referente ao custo, mas principalmente com relação à usabilidade, porque se trata de um sistema que vai ser usado pelo público, né? E por se tratar de dinheiro efetivamente, lógico, a segurança é uma preocupação grande também. O terceiro exemplo que a gente tem, que no caso é o que mais se aproxima com a biometria no transporte público, é o exemplo que a gente tem aí como varejo, em que se tem uma preocupação bastante grande com o custo dessa tecnologia, né? Ela tem que ser uma tecnologia acessível. Existe uma possibilidade, uma preocupação grande também com a questão da usabilidade, por ser justamente um público em massa que vai estar utilizando essa tecnologia. E existe também, logicamente, a preocupação com a segurança. Só que ela não é tão grande assim, essa preocupação com a assertividade, quanto é nos outros tipos de uso. E trazendo até um pouco a questão do tema anterior sobre a pergunta, né, do porquê inspecionar, a inspeção visual, que é realizada ao final de cada ciclo, né, da biometria, ela incrementa essa segurança do sistema. Então, além da inteligência toda que já existe, né, que faz essa verificação de forma automática, identifica a fraude ou identifica o usuário como sendo ele mesmo, né, já existe uma segurança grande e uma assertividade grande nesse sistema, mas ela é incrementada pela inspeção visual. E tratando da parte de usabilidade, que seria uma preocupação bastante grande, trazendo-se para o cenário de transporte público, né, a gente tem algumas características que são inerentes ao transporte, né? É um ambiente embarcado que não é controlado, né? A pessoa ela está utilizando o transporte, ela quer uma agilidade no fluxo de embarque, ela não quer que nada atrase, e justamente essa preocupação do sistema de biometria, ela vai justamente de encontro a isso. O sistema que a gente tem hoje, a câmera vai instalada dentro do ônibus e a gente não tem qualquer interação do usuário com essa câmera. Então, o simples fato do cliente, do usuário, né, estar utilizando o cartão para embarcar no transporte público, a câmera de forma automática está capturando as imagens desse usuário, né, e as gravando automaticamente sem que tenha essa interação. E
não tendo essa interação, não alterando a forma com que o usuário utiliza o transporte, a gente não tem uma perda de fluxo de embarque e não tem uma questão de um tempo maior para que esse uso ocorra, né? Ele efetivamente não muda em absoluto a utilização pelo usuário, né? Pelo cliente do transporte público. Então, entrando agora, pessoal, efetivamente, né, nos fatores de sucesso para o sistema de biometria facial, nós vamos iniciar pelo processo da captura, né, que é exatamente o processo em que a câmera que está instalada, embarcada no veículo, ela vai estar gravando os dados das fotos, né, as fotos tiradas de quem efetivamente vai estar utilizando esse cartão do transporte público, né? Na maioria das vezes se trata de uma gratuidade ou de um benefício tarifário, né? Então, quais seriam as boas práticas? Ao início da implantação, tá, pessoal? Ao início do projeto, são passadas as recomendações, tanto para a parte de instalação, né, o como instalar, quanto com relação ao posicionamento em que essa câmera tem que estar embarcada, para que a gente tenha uma possibilidade maior da captura de um rosto frontal, né, de uma face de uma pessoa que está utilizando o transporte público. Mas é interessante a gente pensar que não basta que no momento em que o sistema está sendo implantado, que seja colocado o posicionamento correto, a câmera seja regulada, seja instalada corretamente, e acreditar que isso vai permanecer. Infelizmente, os usuários que querem fraudar, eles tentam ao máximo fazer com que seja impedida a tecnologia de funcionar. Então, muitas vezes, eles mudam o posicionamento da câmera, girando a câmera, sujando a lente da câmera, né? Aquela lente frontal, ou mesmo tentando impedir que essa captura ocorra, colocando a mão na frente ou algum objeto, algo que impeça que a face do usuário seja reconhecida. Então, além de a instalação inicialmente ser feita de forma correta e a regulagem dessa câmera, é necessário que exista um acompanhamento, uma manutenção desse posicionamento, para que se garanta que esse posicionamento correto permaneça, né? E dessa forma seja possível capturar imagens de qualidade que vão servir de insumo para o sistema de biometria efetivamente encontrar onde estão acontecendo as fraudes, ok? No slide seguinte, pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês a importância dessa correta posição, né, desse correto posicionamento, justamente com um exemplo contrário. O que ocorre quando uma câmera está mal posicionada ou com seu foco mal regulado? Vocês podem prestar atenção nesse slide, nessas imagens que estão sendo demonstradas, em que você tem do lado esquerdo aí que seria a foto de cadastro, né, da pessoa, tirada no momento em que foi cadastrada dentro do sistema de bilhetagem eletrônica. E do lado direito e abaixo se vê as diversas fotos que foram capturadas de forma embarcada, né, pela câmera embarcada, em que não se tem uma informação de uma face. Ou seja, essas fotos que foram tiradas dentro do ônibus, elas não têm informação biométrica útil para que o sistema possa efetuar de forma automática a identificação da pessoa ou não. Não é possível que o sistema verifique, né, se se trata de uma fraude ou se efetivamente é o dono do cartão. Inclusive, com uma inspeção visual, isso também se torna impossível, né, com a foto tirada do ônibus em que esse foco está muito mais elevado do que deveria, se tem somente a informação da testa e do cabelo da pessoa. Então, essa imagem ela não agrega e não se tem a possibilidade de identificar a fraude nessa utilização. Então, por isso a grande importância de se ter uma instalação correta e se manter, né, que seja mantida essa instalação correta também. A próxima fase que a gente teria, né, a próxima etapa, seria a etapa de coleta, que é justamente fazer com que sejam descarregadas as informações capturadas pela câmera embarcada, deixando-as disponíveis para que o sistema possa processá-las, né, fazer essa comparação entre as imagens e que se tenha a identificação da fraude ou das possíveis fraudes, né? Com relação à coleta, o que é de extrema importância a ser verificado, né, primeiramente,
atender o que é passado como recomendação do que a gente chama de site survey, que seria a questão de quantitativo de antena necessário, dependendo da área que ela vai abranger, né? Posicionamento dessas antenas, tudo de acordo com esse esquema pré-definido, né, e analisado no local onde os ônibus vão pernoitar, para que se tenha pelo menos uma tentativa, né, de garantir que 100% do local onde os ônibus vão pernoitar tenha sinal, né, da rede WLAN, permitindo com que essa coleta ocorra de forma automática, ok? Então, além dessa questão de estrutura, de posicionamento, para que se garanta, né, essa cobertura total do local onde os ônibus vão pernoitar, é interessante que também os operadores eles estejam capacitados a verificar a coleta, ou seja, fazer o acompanhamento dessa coleta. Existem ferramentas específicas, né, aplicações também da bilhetagem eletrônica, onde é possível fazer o acompanhamento da coleta de cada um dos veículos, né? Assim como é feito com a questão da bilhetagem, também é feito com referente às câmeras, né, da biometria facial. Então, operadores capacitados a acompanhar essa coleta para identificar se esses ônibus, né, se essas câmeras instaladas nesses ônibus estão coletando de forma automática, e caso elas não coletem automaticamente, que eles também estejam preparados para efetuar a coleta de forma manual, que seria a coleta em contingência, para garantir que se tenha o maior número de dados coletados possível, que vão ser exatamente um insumo, né, são os dados necessários para que o motor biométrico, né, a inteligência do sistema, tenha condição de fazer essa verificação e identificar as fraudes que estão ocorrendo para que esses cartões possam ser bloqueados ou sofrer as sanções que sejam delimitadas para aquela operação. Então é de extrema importância que se tenha um acompanhamento dessa coleta. A próxima etapa, pessoal, que vem logo após a coleta, é justamente onde se encontra a inteligência do sistema, tá? Que seria a importação e o processamento. Ao início da biometria facial, né, se tratando de transporte público, há bastante tempo atrás, em torno de 10 ou pouco mais tempo do que isso, se tratava a biometria como uma coisa mais simples, né, simplesmente como uma comparação entre uma foto embarcada e uma foto tirada no momento do cadastro. Então, era uma comparação biométrica, né, entre as faces encontradas nessas duas imagens, ok? E com isso, o índice de assertividade, logicamente, não era tão alto quanto o que se consegue hoje. São utilizadas ferramentas, né, e funcionalidades que elas foram sendo incorporadas ao longo do tempo e que proporcionam uma acuracidade muito maior para o sistema de biometria. E uma delas é o que a gente chama de machine learning, que seria o aprendizado de máquina. E em que consiste esse aprendizado? Tá? Ele tem como base duas coisas principais, que são os dados, ou seja, ele precisa ser alimentado por dados, okay, para aprender, e precisa de treinamento. E como que isso funciona? À medida em que o sistema está rodando, né, está em operação, as imagens vão sendo capturadas, coletadas, processadas e inspecionadas, que seria a última fase. E em todo esse processo, as informações que vão sendo trabalhadas pelo sistema de inteligência, né, no momento do processamento, ele utiliza o aprendizado tanto biométrico, utilizando das imagens que são capturadas dentro do ônibus, né, facilitando essa identificação, porque ele passa a ter mais dados da face daquele usuário para fazer essa comparação, e com mais dados o índice de assertividade, logicamente, aumenta. Uma outra questão também é no momento da inspeção, as informações que são colocadas, tanto no momento em que se identifica uma fraude, em que é marcado no sistema, né, colocado um status naquela inspeção, de que se trata realmente de uma fraude, né, aqueles dados sobem mostrando a fraude ocorrida. Também no caso do que a gente chama, né, que foi explicado anteriormente, de falso negativo, que seria o caso em que o usuário está efetivamente usando o seu próprio cartão, não se trata de uma fraude.
Então, esses dados da inspeção, os dados biométricos dessa imagem que foi capturada e que foi marcada como similar, logicamente, desde que ela passe por alguns testes e que se considere que é uma imagem de qualidade, né, que passe por um crivo do sistema, que são dados que possam ser aproveitados, eles passam a ser utilizados também, né, no momento do processamento, como insumos para verificação se trata de uma fraude ou não. Então, e além disso, é importante salientar que o machine learning ele não funciona simplesmente com relação a esses dados biométricos, ele utiliza de mais informações do sistema. Como a biometria está atrelada ao sistema de bilhetagem eletrônica, o sistema também é alimentado por informações da bilhetagem, como, por exemplo, o comportamento do usuário. Em que horário costuma utilizar mais, quais as linhas utiliza mais, quais os ônibus. Então, todas essas informações elas vão sendo incrementadas no sistema e fazendo com que cada vez a acuracidade desse sistema seja maior, ou seja, a assertividade dele seja maior, né? E aproveitando disso, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês agora, somente em caráter exemplificativo, tá? Para que a gente possa demonstrar o quão robusta é a ferramenta, né? O sistema de biometria facial, ok? E o quanto impacto ele traz, né, no fato de encontrar essas fraudes e tendo como principal objetivo, alcançando, né, esse objetivo, que é de reduzir a evasão de receita. Esse case que a gente está trazendo aqui é o de Fortaleza, tá? E a gente tem aqui, são dados reais, ok? Em média, você tem em torno de 5,8 milhões de eventos processados, é uma quantidade bastante significativa. Toda vez que a gente trata como evento, seria uma passagem de cartão, ok? Uma utilização de cartão sendo verificada. A gente tem lá um total de 2 milhões de cartões que são controlados, e aqui é interessante colocar um ponto, porque no caso de Fortaleza, não são supervisionados somente os cartões que têm gratuidade ou algum tipo de benefício. No caso deles, é utilizado também para inspecionar, né, para ser verificado, né, supervisionado, os cartões de bilhete único, que são os que podem fazer integração. Então, as integrações, elas são supervisionadas pelo sistema de biometria para garantir que quem está utilizando na integração é efetivamente o dono do cartão. Porque é justamente uma das fraudes que ocorrem muito, né? Pode ser que o proprietário do cartão esteja utilizando na primeira, mas ele passe essa utilização para outra pessoa conhecida ou parente que seja, uma vez que ele tem essa integração de forma gratuita, né? Então é uma forma de fraude que ocorre com bastante frequência também. E é possível verificar que nesse caso de Fortaleza, né, a quantidade de cartões que são bloqueados por dia, ela também tem um número bastante significativo, né? A média que se tem são de 4 mil cartões bloqueados por dia. Então, se a gente for trazer isso para a receita, né, o que deixa de se perder é um volume muito grande, porque 4 mil bloqueios por dia, imagina-se aí com relação ao mês ou mesmo com relação ao ano, colocando-se que cada um desses cartões faça uma ou duas utilizações ao menos por dia, né? Então a gente tá falando aí de um volume de receita deixando de sair do sistema, né? Que é bastante significativo e que demonstra um resultado realmente o que é esperado, que é encontrar essa fraude e evitar a perda desse valor, né? Fazendo com que a pessoa que tem que pagar a passagem efetivamente a pague. Voltando ao que a gente estava tratando agora há pouco, que é a questão da inteligência do sistema e o aprendizado de máquina, que é o machine learning, a gente tem aqui a apresentação de um dashboard, que é um relatório visual, né, com painéis de visualização. É interessante salientar que painéis como esse, né, existem outros também em relatórios, eles fazem parte do sistema de biometria como um todo, né? E que uma das boas práticas também, para que se verifique se o sistema está funcionando de forma correta ou não, né, para que seja possível encontrar falha, por exemplo, é a verificação constante dos relatórios e dos painéis que
que são apresentados, né? Por eles é possível ver se o resultado está bom ou não. Nesse exemplo, se vocês verificarem a parte mais escura central aí do gráfico, a gente tem a evolução da curva de aprendizado do sistema de biometria. E o que ela mostra? Essa linha que está em azul são os eventos que são reconhecidos de forma automática, e os que são apresentados em laranja são os eventos que são enviados para inspeção. Quando o sistema inicia, em que ele ainda está começando a aprender, ele ainda não tem dados, se verifica que a quantidade de eventos que são reconhecidos automaticamente é menor. Tá? A gente tem aí por volta, tomando como base a maioria dos nossos clientes, inicialmente por volta de 30, 40 e poucos por cento de assertividade ao início, né? E consequentemente em torno... Não, desculpa, é o contrário, pessoal. Você tem em torno de 60 a 70% de assertividade ao início do projeto, ok? E por volta de 30, 40% de eventos sendo enviados para inspeção. Mas o que se pode ver nessa curva é que ao longo do tempo, à medida que o sistema vai operando, ele vai aprendendo consigo mesmo, vai tendo incremento de mais dados, né, nesse aprendizado, e a tendência é que a curva de reconhecimento automático ela aumente, ou seja, eu chegue no número de reconhecimento automático muito maior, e consequentemente eu tenho uma redução drástica no número de eventos que são enviados para inspeção. Então, o que está sendo visto nesse relatório aí é justamente a comprovação na prática, né, com dados na prática, como funciona a evolução do sistema, como ele vai evoluindo ao longo do tempo e aumentando a sua acuracidade. E o mais interessante nesse ponto seria a questão da redução do custo operacional que se teria com a questão da inspeção manual, né, inspeção visual desses dados. Quanto menos eventos eu tenho para inspecionar, menos pessoas são necessárias para efetuar essa operação, ok? Antes de a gente chegar, pessoal, efetivamente na última fase, né, na última etapa para completar esse ciclo, que seria a inspeção, vamos trazer aqui alguns conceitos que são importantes dessas 3 possíveis saídas que se tem referentes à importação e processamento. O primeiro deles são os eventos não comparáveis, em que, nesse caso, entraria aquela imagem que a gente demonstrou, né, em que a câmera está mal regulada e não é possível encontrar uma face, né, nessa foto. Então, o que a gente considera, né, o que é denominado como evento não comparável, são justamente os eventos, né, as fotos capturadas embarcadas, em que o sistema não conseguiu encontrar uma face naquela foto, ok? Os eventos que são conformes são justamente os que tiveram reconhecimento de forma automática. O sistema realizou as comparações e identificou que o usuário do cartão era efetivamente o portador dele, né, o proprietário dele. Então, nesse caso, não seria fraude. E se tem os eventos que a gente considera como não conformes, que são justamente as imagens que foram capturadas embarcadas em que o sistema reconheceu uma face na imagem capturada, mas não conseguiu reconhecer que aquela face pertence ao dono do cartão, ok? E nesses eventos que vão para inspeção, a gente tem condição de dar status para eles, né? Que seria a questão da inconsistência técnica, caso se identifique alguma falha, né, nessa imagem capturada. Inconclusivo, se não for possível, mesmo com a inspeção visual, saber se quem utilizou o cartão, né, se trata de uma fraude ou não. Similar são justamente os falsos negativos, em que a pessoa e o sistema não identificou. E o regular, que é efetivamente a fraude, né, tendo a possibilidade de bloquear esse cartão na sequência, né, para evitar que essa fraude volte a ocorrer. Então, tratando agora, pessoal, dos fatores de sucesso, né, realmente referente à inspeção, é extremamente interessante que se tenha uma equipe capacitada, né, que tenha critério para efetuar essa inspeção, ok? Que se tenha como objetivo a inspeção de 100% dos eventos que são enviados para inspeção. Por 2 motivos principais. Primeiro, porque se eu estou inspecionando tudo, as fraudes que tiverem ocorrido eu vou ter condição de identificar, ok? Não vai ter chance de alguma fraude passar despercebida. E segundo, justamente pelo fato
da inspeção visual, né, os dados que são coletados nela, são utilizados como insumo para o aprendizado de máquina, ou seja, quanto mais eu inspeciono, mais eu tenho a possibilidade de encontrar essa fraude, né, e tomar as medidas, e mais eu faço com que o meu sistema aprenda. Então, é de extrema importância que seja feita a inspeção sempre. E outra questão seriam as inconsistências técnicas, que seria alguma falha, né? Alguma coisa que possa ser identificada a partir da imagem capturada e que essa informação serve de insumo para a equipe de manutenção, certo? Para a equipe de operação de campo, para que eles possam efetuar essa correção, ok? E garantir que cada vez mais o sistema funcione, né, como um todo bem, né? Ou seja, a última fase serve de insumo justamente para, além do motor de processamento, também para a fase inicial, que seria a captura, garantindo a captura de imagens cada vez de melhor qualidade. Então, pessoal, antes de passar aqui para vocês os indicadores de referência, tá? Eu gostaria de somente em resumo, né, mostrar assim que o importante é que seja visto o sistema como um todo, né? Entender que o processo ele é importante e que cada etapa desse processo tem a sua devida importância, tá? E que como qualquer fluxo em cascata, né, que você tem uma sequência de etapas, cada uma dessas etapas tem a sua importância, né? E que qualquer falha que ocorra em qualquer uma dessas etapas, ela pode e vai comprometer o resultado final, né? Então, o interessante é que se tenha um cuidado maior com cada uma delas, no intuito de que cada uma funcionando bem, o sistema como um todo vai funcionar bem também, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui os indicadores que a gente toma como referência, né, que seriam uma meta a ser alcançada, caso sejam adotadas as boas práticas em cada uma das etapas que fazem parte do sistema de bilhetagem, do sistema de biometria, como um todo, ok? Então, referentes à captura, uma meta a ser atingida, né, uma referência que se tem com essas boas práticas, seria de pelo menos 90% das imagens capturadas, né, dos eventos capturados e embarcados, se encontre face, né, ou seja, que tenha dados biométricos válidos que possam ser utilizados pelo sistema de biometria para verificar se existe fraude ou não naquele evento, ok? Com relação à coleta, que pelo menos 90% desses eventos sejam coletados de forma automática, né, garantindo que esses dados sejam utilizados para encontrar a fraude, né? E com relação à parte de inspeção, que se tenha como máximo o número de eventos de falso negativo, logicamente se tratando aqui depois do aprendizado, um sistema que já está em funcionamento, né? Que se tenha no máximo 5% de eventos que são falsos negativos. Ou seja, a intenção aqui é que os eventos que sejam enviados para inspeção sejam realmente de fraude e não de eventos que são similares e mesmo assim precisam ser inspecionados, né? Eles vão existir, mas logicamente que o que se quer é que esses eventos sejam cada vez em menor quantidade para evitar uma inspeção desnecessária, né? Então aqui, pessoal, a gente encerra, né, essa primeira parte de apresentação do processo como um todo e cada uma das etapas. E eu vou passar a palavra aqui para o Marcionílio para que ele possa apresentar para vocês as inovações, né, do sistema, as mais recentes, para que vocês estejam inteirados. Ok? Um abraço a todos. Bom, pessoal, eu sou o Marcionílio Sobrinho, sou o diretor técnico da Empresa 1. Estou aqui neste momento para falar com vocês a respeito da inovação que a gente adicionou à nossa solução de reconhecimento facial. E nesse aspecto é importante ressaltar que a gente está vivendo uma condição diferente na sociedade como um todo, por conta desta pandemia, onde as pessoas passaram a fazer o uso massivo e diário de máscara, o que muda um pouco a característica do nosso sistema para o funcionamento integral dele. Então, assim, a ideia aqui é mostrar para vocês, não de uma maneira profunda, alguns tipos de conceito, aquilo que a gente está colocando, aquilo que a gente embutiu na ferramenta, o que isso impacta na solução e como que isso será entregue a vocês.
Na biometria facial, a gente poderia dizer que a gente tem 3 etapas. A primeira etapa consiste na obtenção da imagem. Simplesmente tirar a foto, vamos simplificar dessa maneira. Na segunda etapa, essa foto que foi tirada dentro do veículo, por exemplo, ela é verificada para identificar a existência ou não de uma face. Do ponto de vista humano, é simples a gente verificar uma imagem e dizer, ó, tem uma face ali. Mas, de um ponto de vista computacional, é necessário alguns algoritmos para checar, identificar pontos, né, nessa imagem que caracterizam uma face. E a posteriori, a partir dessa identificação da existência da face e desses atributos, é feita a comparação com a foto previamente cadastrada. Então, o que foi feito? Nosso trabalho se concentrou nesse processo de identificação da existência de uma face. Foi adicionado no processo de verificação um processinho que identifica se a face está obstruída ou não. Então nós chamamos de identificação de oclusão. Nesse momento, quando o processo computacional está em execução, ele busca pelos pontos da face no intuito de encontrar realmente se naquela cena, se naquela foto que foi tirada, existe ali a face de uma pessoa. Para que isso aconteça, é necessário um processo de aprendizado. Então existe aqui a característica do uso de machine learning. Obviamente, esse é um conceito que ele é muito profundo, ele é denso, ele envolve conceitos matemáticos, mas eu vou tentar fazer uma simplificação do entendimento desse conceito para que vocês possam ter o mínimo de entendimento do que está acontecendo no processo em si. Essa conceituação foi feita por Tom Mitchell em 98, então ela é a mais atual que está sendo usada, apesar de existir outros conceitos que são mais antigos, datados da década de 60, de 50 a 60, os primeiros conceitos de aprendizado de máquina. Mas basicamente o que esse conceito diz é que o programa de computador ele aprende pela experiência a respeito de alguma tarefa que é executada. E essa tarefa é medida por uma performance para retroalimentar esse sistema, para melhorar essa experiência. Então a gente diz que existem essas 3 variáveis. A experiência E, a tarefa T e a performance P. Então aqui trazendo para a nossa realidade, o nosso exemplo seria a experiência, observar as imagens de usuários com fotos capturadas. Qual que seria a tarefa? Classificar as fotos, se existe ou não oclusão na foto. E qual que seria a medida de performance? Se está sendo identificado corretamente ou não oclusão nessa foto. Então, basicamente, esse foi o processo fundamental utilizado nessa inovação que a gente está colocando no sistema. Com isso, nós conseguimos, por exemplo, recompor parte da imagem, identificando pontos que estão ocultos, de forma que ele possa ser comparado a posteriori. Eu vou mostrar agora algumas sequências de imagem que mostram o sequenciamento do funcionamento. Basicamente, essa mudança sistêmica ela aconteceu em uma parte do sistema que ela é não visível para o usuário dele, porque o processo de extração da face ele se dá no processamento da imagem. Então, vou mostrar para vocês a sequência. Então aqui a gente aplicando os novos parâmetros, basicamente, normalmente o sistema funciona dessa maneira. Eu tenho uma imagem capturada e o sistema avalia se existe ou não ali uma face. Esses 2 números que estão aí à direita significa que tem 100% de confiança de haver uma face ali e essa imagem tem 100% de
ela é uma imagem 100% fidedigna, é uma imagem ótima, diria assim. Ops, vamos para frente. Então, aqui é uma simulação já com oclusão. Então, eu obstruí, por exemplo, a boca. Então, o que o sistema está fazendo? Ele está, baseado na experiência anterior dos exemplares que são obtidos ao longo do tempo, ele tenta recompor os outros pontos nodais. Então, você pode observar que ele identificou corretamente as posições da boca, que está encoberta, e a ponta do nariz. Já na outra foto, ele já está identificando a posição dos olhos, que estão obstruídas. Opa, estou aqui apertando para voltar. Nesses modelos, a gente está vendo os olhos completamente obstruídos, equivalente a ter um óculos com lente totalmente escura. E na subsequente, a outra posição dos olhos com uma parte da orelha encoberta. Vocês podem observar que tem uma série de pontinhos aí que é uma representação. Não são todos os pontos que são observados, tem alguns que estão plotados aí, mas basicamente é dessa forma que o sistema está se comportando. Nessa outra eu fiz uma máscara aí do Batman. Você pode ver que o sistema ele identificou alguns pontos e ainda tentou fazer uma aproximação ali para os olhos. E na anterior, como se eu tivesse com um boné, um chapéu ou algo que tampasse parte dos olhos e deixasse os outros pontos descobertos. Então o sistema ele sempre vai fazer o processo de identificação e recomposição dos pontos nodais de forma que eu consiga identificar a parte que está obstruída e o que está obstruindo. Então assim, existem novos atributos agora no sistema que nos demonstram, por exemplo, que pode nos dizer se a pessoa está ou não está com máscara. São atributos importantes e a gente aproveitou nessa modificação e adicionou outros tantos, por exemplo, identificação de sexo da pessoa, identificação de expressões faciais. Então nós habilitamos esses atributos porque acreditamos que nós vamos fazer a utilização dele a posteriori para esse próprio aprendizado sistêmico. Obviamente, um questionamento que se faz é: se eu tenho menos pontos na face, a qualidade ou a precisão do algoritmo ela se torna pior. Na prática, isso não se desenvolve, dado esse processo de inteligência que está exposto, e ele recompõe e a gente consegue ter um grau de confiabilidade um pouco melhor do que eu tinha anteriormente. Então a própria inteligência ela tem melhorado o matching, vamos chamar assim, a comparação final de uma maneira positiva para o próprio sistema. Então aqui são fotos, exemplificações de fotos de pessoas públicas, obviamente. Nós evitamos trazer para cá fotos que são fotos reais tiradas embarcadas, porque tem questões de privacidade, a gente não poderia colocar. Tem até alguns exemplos aí, mas esses exemplos ou são de pessoas da empresa, ou pessoas que estão dentro do ônibus, mas nós fizemos um blur, colocamos um filtro, de maneira que não se reconheça a pessoa aí na apresentação e na exposição do vídeo. Então aqui já é dentro do sistema, para o sistema, aqui, essa para quem conhece o sistema aqui, ele é uma auditoria de conformes. Isso aqui quer dizer que, o usuário apresentou o cartão e o sistema identificou, esse usuário é essa pessoa. Então aqui para quem tem acesso ao Vision, e eu peço desculpa àqueles que não têm, mas espero que tenham brevemente. Aqui nós estamos demonstrando que foi feito, o sistema reconheceu automaticamente o evento como similar, na comparação automática, e
essa é realmente a pessoa. Então vocês veem aqui, esse é até um colaborador nosso, é um engenheiro, inclusive responsável pelo sistema, o Paulo Rufino. Ele está usando máscara e o sistema reconheceu perfeitamente o funcionamento dele. As características, ele como sendo a pessoa. Outras simulações aqui, uma outra pessoa com máscara comparada com a foto do usuário, do Paulo. Então aqui nós estamos vendo que a pessoa, o sistema identificou que existe uma face ali e que a face tem uma oclusão, tem a máscara, mas não é a pessoa titular do cartão. Então aqui embaixo, inconsistência técnica, confirmar inconclusivo, confirmar similaridade ou confirmar irregularidade, já é a nossa tela sistêmica no processo de inspeção. Então aqui basicamente o operador do sistema marcaria ali como uma irregularidade, submetendo a uma sanção posterior na prática do dia a dia dele. Outros tipos de simulação, aqui esse a gente compôs esse arquivo para fazer o processamento, obviamente o Mandetta não iria utilizar dessa forma e nem a gente ia capturar assim. Nós estamos apenas apresentando aqui essa verificação, o processo de comparação, enviando as imagens da pessoa possivelmente fraudadora à inspeção. Em todas elas tem a característica da face ter sido identificada. E isso é um aspecto muito importante, porque, como vocês sabem, se não tem face identificada, ainda que o humano consiga ver uma face, o sistema não consegue fazer a comparação. Então a tratativa aqui estamos buscando uma forma de identificar corretamente a face para a comparação posterior. Essas já são fotos dentro do ônibus, casos reais que já estão com a solução instalada. Então, não somente está identificando a pessoa que está próxima de transpor ali a catraca, como quem está atrás, ambas com máscara. Isso já é dentro da característica do sistema. Então, tal qual funcionava anterior, todas as faces presentes na cena são verificadas no processo e é consistida a existência ou não de uma face ali e é consistida ou não a existência de algum objeto que esteja obstruindo parte da face. Outra imagem embarcada, isso aqui é o que acontece normalmente no nosso sistema. Essa foto está preta e branca, está em tons de cinza ainda, porque nós temos dois modelos de equipamentos, como vocês sabem. Nós temos um aqui, as fotos que são obtidas coloridas e outras que são obtidas em tons de cinza, mas isso faz muita diferença para o ser humano na prática. O sistema sempre vai transformar as imagens em escalas de cinza, sempre, absolutamente. Então os atributos de cores, eles não são definitivos para o processo computacional, porque em larga escala o que vai acontecer na prática é que vai ser tudo transformado em um mapa de bits 0 ou 1 na prática, e a posteriori feito todo o processo de cálculo computacional. Então, aí todos na sequência, são todas fotos dentro do ônibus, aqui inclusive à noite, uma foto noturna. Então a gente já sabe que tem a questão infravermelho para captura de imagens, o que favorece esse nosso processo de biometria facial. Essa já é uma imagem da câmera colorida, também embarcada, mas também com a mesma característica anterior. Ambas pessoas com máscara e com a identificação adequada. Então, basicamente, o que nós tratamos na solução, nesse nosso motor de processamento, aqui está o desenho arquitetural de todo o Visio. Então, o que é visto por cada uma das pessoas, ou por cada um dos usuários na prática, aqui quando você está inspecionando, você está vendo essa interface de back-office. Isso é o que é visível. Mas por dentro,
na composição sistêmica, na arquitetura, nós temos muito mais do que somente essa porção da representação ali da inspeção. Obviamente precisa ser dessa maneira, porque são públicos distintos. Nós temos bancos de dados envolvidos que armazenam todos os atributos e fotos, e nós temos essa engine de processamento, desculpe o inglês aí, mas é o motor de processamento, e nesse que ocorre em background, ali foi onde nós fizemos a modificação, embutindo esses conceitos de inteligência artificial e modificando o algoritmo para a identificação da oclusão. Então aqui nós estamos dizendo, ele não altera as telas de inspeção, então não tem a necessidade de fazer treinamentos adicionais às pessoas que fazem uso do sistema. Não tem necessidade de aquisições adicionais, porque a atualização já faz parte do processo de atualização corriqueiro da empresa 1. Todos os nossos clientes que têm a solução Sigon Vision receberão essa atualização. A gente tem um cronograma, vou mostrar posteriormente. A gente só tem que atualizar o nosso software de processamento, então não tenho que reinstalar, não tenho que fazer esse tipo de operação, né? Mas a contrapartida é que houve um incremento no tempo de extração da face. Obviamente agora, se eu verifico os novos parâmetros e atributos, eu tenho um incremento porque eu tenho um novo tipo de processamento. Foi um incremento de 200 milissegundos em cada extração. Eu considero que, apesar de ser, hoje a gente faz esse processo em 800 milissegundos, 25% de incremento, mas o ganho é maior do que esse tempo de processamento, dado a essa nova realidade aí que está se desenhando. Então a população vai usar máscara. Nós observamos isso aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Se você sai à rua, é 100% da população com máscara. Isso não vai ser diferente em outros locais. Então o ganho que se tem é maior do que o tempo de incremento, e isso é importante termos esse tipo de sensibilidade, porque esse novo normal está se desenhando. Então aqui eu não quero me delongar em cada pedacinho do sistema, mas vocês podem observar que tem muitas partes do Sigon Vision, e ele realmente precisa ser dessa maneira para funcionar de uma maneira distribuída e adequada. Então eu consigo mexer somente uma parte para obter o resultado ali, sem ter necessidades, outros tipos de necessidades, tais quais retreinar pessoas, coisas desse tipo. Então, quando é que o meu sistema vai ser atualizado? Isso também é uma pergunta. Nós iniciamos o processo de atualização na última segunda-feira, e a gente está com a expectativa de terminar a atualização de todos os clientes até 20 de junho. É importante aqui que nós passamos por um período, porque nós precisamos fazer um teste mais massivo, com a massa maior de pessoas com máscara, para certificar que os nossos indicadores ficariam dentro dos patamares, patamares que consideramos aceitáveis para uma solução desse tipo. O que a gente observou nesses testes massivos que a gente fez? Nós tivemos um incremento na qualidade do matching, ou na qualidade da solução, em aproximadamente 4 pontos percentuais. Então agora nós devemos mudar os nossos indicadores aí, daquilo que a gente considera ótimo, para um índice de confiabilidade, de acerto, na casa dos 95%, mais ou menos. Isso é importante, e é muito importante, porque nós não somente estamos fazendo uso de um processo, de um motor biométrico, nós adicionamos uma solução que traz junto com ela conceitos de inteligência artificiais modernos, o estado da arte para isso, na prática, de forma que traga um resultado efetivo sem aumento de custo. Todo o pensamento da empresa 1 está muito calcado em precisamos ter soluções que sejam simples na operação e que reduzam o custo operacional dos nossos clientes. Basicamente esse tem sido o nosso mote, tem sido o nosso dia a dia, e a gente tem trabalhado fortemente para levar soluções mais simples. Nós sabemos que existe aqui toda uma complexidade sistêmica para o desenvolvimento, mas isso
objetivamente tem que estar oculto, porque vocês nos contratam ou contratam a nossa solução, porque vocês precisam de especialistas na solução. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Obviamente tem muitas coisas aqui a serem aprofundadas, podem ser que existam muitas dúvidas a respeito de funcionamento mais profundo de um item ou outro. Eu me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Deixo aqui o meu contato, inclusive, aqueles que quiserem me contactar, falar a respeito, perguntar, tirar dúvida, esclarecer. Eu estou à disposição. Como eu disse, sempre foi a política da empresa 1 ser muito transparente àquilo que a gente faz, além das tratativas essenciais de trazer inovação para o transporte público. Esse tem sido efetivamente o nosso desafio diário. E de fato é um desafio. Muitas vezes nós estamos tratando ali com pessoas que têm uma conceituação a respeito de determinado tema muito profunda, e às vezes isso se torna até difícil de conseguirmos repassar para vocês numa linguagem que vocês consigam compreender adequadamente. Por isso aí eu conto muito com a nossa equipe de marketing, com a Cris. Ela faz uma tradução muito perfeita desse tecniquez para algo que é de business, para algo que é de dia a dia. Então eu agradeço a todos que estão vendo aí esse vídeo. Mais uma vez eu peço desculpas por conta da live de ontem, a gente teve diversos problemas, e eu deixo aqui os meus contatos e a gente se vê em breve aí, pessoal. Obrigado.